Olá, sexto ano. Agora faremos divisão entre números decimais. Temos aqui 1,2 dividido por 2. Lembrando que 2 ele pode ser escrito como 2,0, 2,00, 2,000. Essa quantidade de zero depois da vírgula que não vai alterar, tá? Se a gente coloca ele no final. Então vamos aqui, ó. Nós temos 1,2. O que vamos fazer quando ocorrer uma divisão? Vamos igualar as casas que nós temos depois da vírgula com zero. Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula aqui, eu vou ter no divisor também uma casa depois da vírgula. Chegando nesse ponto, o que vamos fazer? Vamos acabar com essa vírgula aqui. Como é que podemos se livrar dessa vírgula? Se eu tenho uma casa depois da vírgula, para deslocar ela para cá e a gente acabar com ela, se livrar dela, a gente pode multiplicar por 10. E se eu faço isso aqui, eu tenho que fazer desse lado também. 1,2 vezes 10 vai dar 12. 2 vezes 10 vai dar 20. E agora nós temos 12 dividido por 20. Essa é uma estratégia para a gente efetuar as divisões sem ter a vírgula aqui na divisão. Então vamos lá, nós temos 12 dividido por 20. Então nós ficamos com o quê? 1,2 dividido por 2 é a mesma coisa que 12 dividido por 20. Aqui a gente só utilizou como estratégia fazer o quê? Multiplicar por 10 e assim a gente se livrar dessa vírgula. Então vamos lá, 12 dividido por 20. A gente não pode fazer de cara essa divisão. Por quê? Porque o 12 ele é menor que 20. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um zero com uma vírgula e a partir do momento que fazemos isso, a gente consegue acrescentar um zero aqui. Dessa forma, nós ficamos com 120 dividido por 20. Eu vou colocar aqui embaixo, aí vocês não vão confundir. Retomando o que foi feito, a gente tinha aqui, né, 1,2 dividido por 2. A gente multiplicou o primeiro por 10 e o segundo por 10, né? Vocês lembram que isso não vai alterar. O que eu faço com um, eu faço com o outro. Então, a gente ficou com 1,2 vezes 10 dá 12 e 2 vezes 10 dá 20. E aí, fazendo isso, a gente não tem mais essa vírgula. 12 dividido por 20, a gente já efetuando a divisão, a gente viu que 12 é menor que 20. Então, a gente coloca o zero com uma vírgula e assim a gente consegue acrescentar o zero aqui no final. E agora a gente ficou com 120 dividido por 20, que vai dar 6, né? Porque 6 vezes 20 dá 120. E aí a gente fazendo a subtração fica com zero de resto. Então, a gente acabou de descobrir que dividindo 1,2 por 2 vai dar 0,6. Se eu tenho aqui o em 20, o em 20 dividido por 2 vai ficar 60 centavos para cada. Então, o exercício está correto. Agora nós temos 1,25 dividido por 0,5. Então, colocamos aqui. Nós precisamos fazer o que agora? Igualar o número de casas decimais. Como que a gente faz para igualar? A gente coloca o zero no final. Se eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, e aqui tem uma, eu preciso deixar com a mesma quantidade. Então, eu preciso colocar um zero aqui, ó. E aí, a partir desse momento, nós temos duas casas depois da vírgula aqui, e duas casas depois da vírgula também aqui. E agora, como é que a gente consegue eliminar essa vírgula? A gente pode multiplicar por 100. Vocês viram que no primeiro caso a gente multiplicou por 10, porque a gente só tinha uma casa depois da vírgula. Como nós temos duas casas depois da vírgula, a gente pode multiplicar por 100. Então, aqui tem 100, aqui também por 100. 1,25 vezes 100, vocês lembram que quando a gente multiplica por base 10, a gente vai contar a quantidade de zeros e vai ser deslocado para a direita a vírgula. Se eu tenho aqui, ó, 1,25 vezes 10, ele vai, como eu tenho apenas um zero, ele vai deslocar para a direita apenas uma casa. Então, 1,25 vezes 10 vai dar 12,5. Se eu pegar 1,25 vezes 100, como tem dois zeros aqui, ele vai deslocar duas casas para a direita. Então, se ele vai deslocar duas casas para a direita, 1,25 vezes 100 vai dar 125. E é dessa forma que vai funcionando. Se eu pegar 1,25 e multiplicar por 1000, ele vai deslocar três casas para a direita, porque eu tenho três zeros. Então, vamos lá, 1,25. Se ele vai deslocar três casas, então ele vai sair daqui e vai andar 1, 2, 3. Então, ele vai parar aqui, né? Se ele vai parar aqui, eu vou ter agora o quê? 1.250.
Então é dessa forma que funciona, tá? Desse jeito que a gente vai eliminar essa vírgula. Então, nesse caso de 1,25 dividido por 0,5, a gente igualou as casas decimais, ficamos com duas aqui, e depois a gente multiplicou por 100, né, para eliminar essa vírgula, né? E aí, eliminando a vírgula, 1,25 vezes 100 fica 125, 0,50 vezes 100 fica 50, né? Desloca duas casas para a direita, né? A vírgula, ó, sai daqui, uma, duas, anda para cá, a gente fica com 50. Então, 1,25 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 125 dividido por 50. E aí a gente efetua a divisão. 125 dividido por 50, o mais próximo que a gente pode colocar aqui pode ser o 2. 50 vezes 2 dá 100. Então a gente faz a subtração aqui, ó, 125 menos 100 dá 25. 25 ele é menor que 50. Se ele é menor que 50, eu tenho que colocar uma vírgula e acrescentar um zero aqui. Agora nós ficamos com 250 dividido por 50, que vai dar 5. Porque 5 vezes 50 dá 250. E aí a gente fica com o resto zero. Então 1,25 dividido por 0,5 é igual a 2,5. Próximo exemplo que nós temos é 1,93 dividido por 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 1,93 dividido por 4. Lembrando que número natural a gente pode representar também na forma decimal. Coloca uma vírgula e um zero, né? 4,0, 4 é a mesma coisa, tá? Mas aí a gente tem, no primeiro, duas casas depois da vírgula e no segundo apenas uma casa. Como que podemos igualar? Acrescentando mais um zero aqui, ó. Agora nós temos duas casas depois da vírgula na esquerda e aqui no divisor também. Tendo isso, a gente precisa eliminar a vírgula. Então a gente tem duas casas depois da vírgula, então a gente pode multiplicar por 100 e eliminar a vírgula. 1,93 vezes 100 vai dar 193. 4,00, né, ou 4 vezes 100 vai dar 400. E aí a gente se livra dessa vírgula, eliminou ela. 1,93 dividido por 4 é a mesma coisa que 193 dividido por 400. E agora a gente pode efetuar a divisão. 193 é menor que 400. Então a gente vai ter que colocar um zero com uma vírgula. E aí a gente consegue acrescentar um zero no final. Então agora a gente fica com 1930. 1930 dividido por 400, o mais próximo aqui que a gente consegue colocar vai ser o 4, né? Porque 4 vezes 400 vai dar 1.600. Se a gente colocar 5, 5 vezes 400 dá 2.000. Vai passar de 1930 e não pode passar. E aí a gente fica com 1930 menos 1.600. 0 menos 0 dá 0. 3 menos 0 dá 3. 9 menos 6 dá 3. 1 menos 1 dá 0. Então 1930 menos 1.600 dá 330. Então a gente fica com isso aqui de resto. 330 é menor que 400. Então a gente precisa colocar um zero aqui, né? No final. Se a gente colocou um zero, a gente precisa colocar algum termo aqui para completar. Compensar esse zero que foi colocado aqui, né? 3.300 dividido por 400, o mais próximo que nós conseguimos aqui colocar é o 8. Por quê? 8 vezes 400 dá 3.200. E aí a gente faz 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 3 menos 2 dá 1, 3 menos 3 dá 0. Então nosso resto aqui foi 100. 100 ele é menor que 400. Então a gente pode acrescentar aqui um zero. Se a gente acrescentou um zero, a gente precisa colocar algum termo aqui para compensar. 1.000 dividido por 400, o mais próximo vai ser o 2. Por quê? 2 vezes 400 dá 800. Se a gente colocasse o 3, iria passar, né? 3 vezes 400 dá 1.200. Então não pode, tem que ser o 2 mesmo. Então 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 8 não pode, pede um emprestado, né? Pede-se um emprestado, e fica 10 menos 8, que vai dar 2. Então nós ficamos aqui com o resto de 200. 200 ainda é menor que 400, a gente vai ter que colocar um zero para compensar, né? E esse zero aqui vai ser compensado com algum termo que a gente vai colocar aqui.
A gente ficou com 2.000 dividido por 400. 2.000 dividido por 400 vai dar 5. Por quê? 5 vezes 400 dá 2.000. E agora a gente fica com 2.000 menos 2.000, resto 0. Então, 1,93 dividido por 4 dá 0,4825. Essa quantidade de casas decimais vai depender da aplicação do exercício, do que está se pedindo. Aqui, como a gente só está resolvendo, a gente vai considerar todas essas casas. Ou no máximo 4 aqui, né, se continuar, né, essa repetição aqui de casas decimais. A gente continuar a divisão e nunca chegar no resto 0, tá? Agora nós temos 1,85 dividido por 5. 1,85 dividido por 5. 5 é a mesma coisa que 5,0. Se nós temos duas casas depois da vírgula aqui, nós temos que colocar duas casas depois da vírgula aqui, igualando, né? Vai completando com 0. E aí, para eliminar essa vírgula que tem duas casas aqui, a gente pode multiplicar por 100, né? Então, a gente multiplica os dois lados por 100. E aí, 1,85 vezes 100 dá 185. 5 vezes 100 dá 500. E agora a gente fica com 185 dividido por 500. Ou seja, 1,85 dividido por 5 é a mesma coisa que 185 dividido por 500. Lembrando que a gente vai fazendo esse processo para eliminar a vírgula, tá? Então vamos aqui, ó, 185 dividido por 500, 185 é menor. Então a gente vai colocar o 0 com a vírgula, e por isso a gente consegue acrescentar um 0 aqui no final. Vou colocar aqui embaixo só para não confundir. 1850 dividido por 500, o mais próximo que nós temos é o 3, porque 3 vezes 500 dá 1.500. Se eu colocasse o 4, 4 vezes 500 dá 2.000, vai passar, então não pode. 1850 menos 500, vamos fazer aqui, 0 menos 0 dá 0, 5 menos 0 dá 5, 8 menos 5 dá 3, 1 menos 1 dá 0, então nosso resto é 350. 350 ele é menor que 500. Então a gente vai ter que acrescentar um 0 aqui e vai ter que colocar algum termo para compensar. 3.500 dividido por 500, a gente pode colocar o quê? 7. Por que o 7? Porque 7 vezes 500 dá 3.500. Chegamos aqui com o resto 0. Então o resultado da divisão é 0,37. Então 1,85 dividido por 5 dá 0,37. Esses dois últimos exemplos dão um pouco mais de trabalho na resolução, então vamos trabalhar com um pouco mais de cuidado. Nós temos 1,423 dividido por 2,5, então vamos montar aqui 1,423 dividido por 2,5. Como é que vamos resolver isso? Igualamos a quantidade de casas decimais, aqui nós temos 3, então vamos deixar aqui com 3. Temos 3 depois da vírgula, 3 depois da vírgula, igualou as casas decimais, podemos eliminar a vírgula. Pronto. Agora ficamos com 1.423 dividido por 2.500. 1.423 é um número menor que 2.500. Então a gente vai colocar aqui um 0 com uma vírgula e agora vamos ficar com 14.230 dividido por 2.500. E aí, como é que vamos fazer? O mais próximo que nós temos aqui é o 5. Por que é o 5? Porque 2.500 vezes 5 vai dar, aí vocês vão acompanhando, 0 vezes 5 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 dá 25, fica o 5, sobe 2, 5 vezes 2 dá 10, mais o 2 estava ali em cima, 12.500. Então a gente coloca aqui, né, o 12.500. Então vamos lá, 14.230 dividido por 2.500, a gente colocou o 5, por quê? Porque 5 vezes 2.500 dá 12.500. E aí agora a gente faz a subtração para analisar quanto que fica de resto. 14.230 menos 12.500 vai dar 0 menos 0 dá 0, 3 menos 0 dá 3, 2 menos 5 não pode ser feito, a gente pede um emprestado, vira 12. 12 menos 5 dá 7, o 4 ele emprestou 1, então ele vai se tornar 3, né? Aqui é menos 1, vira 3. 3 menos 2 vai dar 1, 1 menos 1 dá 0. Agora a gente ficou com
730 dividido por 2.500. Como ele é menor, a gente vai colocar aqui um zero. E aí, ele se torna 17.300. 17.300. Que termo a gente consegue colocar para ficar mais próximo? É o 6. Por que vai ser o 6? Porque 2.500 vezes 6 vai dar 15.000. Vejam aqui, ó. 0 vezes 6 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, então fica 0 sobe 3, 6 vezes 2 dá 12, mais o 3 dá 15, deu 15.000, então está correto. Aí a gente faz a subtração, 0 menos 0 vai dar 0, 0 menos 0 vai dar 0, 3 menos 0 vai dar 3, 7 menos 5, 2, 1 menos 1, 0. A gente tem 2.300 de resto. A gente pode acrescentar mais um zero. E aí vai ficar 23.000. 23.000, como a gente acrescentou esse zero, a gente precisa colocar algum termo aqui para compensar esse zero. 23.000 dividido por 2.500, o mais próximo é o 9. Por que o 9? 2.500 vezes 9, 0. Vai dar 0, né? 9 vezes 5 é 45, fica o 5 sobre 4. 9 vezes 2 dá 18, mais o 4, 22. Então dá 22.500. 23.000 menos 22.500 vai dar 500. Temos 500 de resto. Como 500 é menor, a gente vai colocar um zero e coloca um termo aqui para compensar. 5.000 dividido por 2.500 dá 2. Então, podemos concluir que 1,423 dividido por 2,5 vai dar 0,5.692. Agora, vamos resolver o último exercício. O último exercício, nós temos 1,185 dividido por 2,11. Então, vamos colocar aqui 1,185 dividido por 2,11. Nós temos 3 casas depois da vírgula, nós temos 2 casas depois da vírgula. Para igualar as casas decimais, nós colocamos um zero agora e fica com 3 casas decimais aqui, ó, 3 casas depois da vírgula nos dois lados. E agora a gente consegue eliminar a vírgula, ficando com 1.185 dividido por 2.110. Como 1.185 é menor que 2.110, a gente pode colocar o zero com uma vírgula e fica com 11.850 dividido por 2.110. O mais próximo que a gente consegue colocar é o 5. Por que o 5? Porque 2.110 vezes 5 vai dar 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. Dá 10.550. Se a gente colocar o 6, passa. Então vai ser o 5. Fazendo a subtração, a gente fica com 0. 5 menos 5 dá 0. 8 menos 5 dá 3. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. A gente fica com 1.300 de resto. Como 1.300 é menor que 2.110, a gente acrescenta um 0 e coloca um termo aqui para compensar. Agora a gente ficou com 13.000 dividido por 2.110. A gente pode colocar, por exemplo, aqui o 6. Por que o 6? Porque 2.110 vezes 6 vai dar 0 vezes 6, né? Ou 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Dá 12.660, bem próximo, né? Então está correto, é esse termo mesmo. Fazendo a subtração, 0 menos 0 dá 0. 0 menos 6 não pode, vamos pedir um emprestado. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar com menos 1. 10 menos 6, 4. Aqui, como é menor que 6, a gente pede um emprestado, vai virar 10. Mas, vocês lembram que ele emprestou 1? Então vai ficar 10 aqui, vai ficar 9. 9 menos 6, 3. O 3 emprestou 1, vira 2. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. A gente ficou com 340. A gente pode acrescentar um 0 aqui e coloca um termo para compensar. Aqui a gente pode colocar 1.
porque 1 vezes 2.110 continua sendo ele. Se a gente colocar o 2, vai passar, né? E a gente coloca 1, vai ficar 2.110. 3.400 menos 2.110 vai ficar 0 aqui. 10 menos 1 vai ficar 9. Como ele emprestou, fica com menos 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 2 dá 1. E aí ficou com 1.290. Vocês conseguem ver aqui que fica continuando essa divisão, não para, não para, não para. Então, não compensa a gente ficar continuando. Aqui vocês podem fazer até 3 ou 4 casas decimais. Chegou aqui, ó, vocês já podem colocar esse resultado. Então, 1,185 dividido por 2,11 dá 0,561. Então, vocês podem parar quando tiver aqui 3 ou 4 casas decimais, tá? Porque o nosso objetivo é saber efetuar a divisão.